Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Diogo Castro, gerente de desenvolvimento de mercado da BASF, e hoje vamos estar aqui falando sobre as doenças de finais de ciclo e a importância da última aplicação. Nosso convidado de hoje é um grande amigo nosso e um grande parceiro nosso, que vai estar aqui junto comigo para a gente discutir e falar um pouquinho, né, sobre essas últimas aplicações e a importância dela. Gostaria de convidar para estar aqui com a gente o nosso grande amigo Carregal. Ô Diogo, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vai ser um prazer estar discutindo com vocês a respeito do manejo de doenças na cultura da soja. Carregal, a alegria nossa de estar te recebendo aqui para a gente falar um pouquinho sobre esses desafios, né? Falar um pouquinho dessa importância das doenças de finais de ciclo, né? Que a gente sabe da importância que ela vem ganhando no cerrado, né? Principalmente aí quando a gente vê essas novas arquiteturas, essa nova dinâmica das cultivares de soja, e falar um pouquinho da importância dessa última aplicação, né? Uma aplicação que hoje a gente tem ferramentas que podem garantir um bom manejo, né, pensando nessas últimas aplicações. Luiz? Se a gente for analisar nos últimos anos, o crescimento de doenças de final de ciclo, tanto mancha parda quanto o crescimento de cercóspora, é cada vez maior. Nós temos outras doenças, como a própria mancha-alvo também, que tem dado bastante trabalho para a gente em relação ao manejo aqui no sudoeste goiano. Hoje as manchas foliares, elas são muito mais importantes do que a ferrugem asiática. Historicamente falando, a ferrugem é a doença que causa mais medo, mas o que tem roubado a produtividade do agricultor realmente tem sido as manchas foliares, principalmente doença de final de ciclo. Luiz, você comentou um ponto interessante assim hoje, né? A gente vê que a doença não é que ela mudou, mas a dinâmica do campo, né, ela acabou, vamos dizer assim, doenças que a gente falava no passado que não era a protagonista, né, a doença que tirava, né, o sono do nosso agricultor, hoje ela vem tomando maior importância, né, principalmente em alguns cultivares um pouco mais, um pouco menos, né? Então a gente vê que essa dinâmica ela vem mudando. No seu ponto de vista, se a gente olhar hoje assim para essa nova dinâmica, qual que você acha que é o impacto dessas doenças, Luiz? Quando a gente pensa assim num potencial produtivo, a gente sabe que a gente tem cultivares aí com excelentes potenciais produtivos. Qual que você acha que é o tamanho desse impacto, Luiz? É muito interessante, ó. Eu estou no sudoeste goiano desde 2001. E o interessante é que no início a gente tinha diferenças de área tratada e não tratada, a gente falava em 2, 3 sacos. O material era rústico, a soja era rústica, ela aguentava muito mais do que hoje. Você foi muito feliz na sua colocação, nessa mudança, nessa transformação que aconteceu com os cultivares. E hoje a gente vê diferenças, na ausência de alternativas, de medidas de controle, a gente vê diferença aí de 15, às vezes até de 20 sacos por hectare, quando a gente compara uma área tratada e bem tratada com uma área que não recebeu as aplicações. Então, se a gente for falar de perda potencial, que tem escrito em literatura, se fala até 20% de perda. Para uma soja de... Acho que Goiás ficou com 68 de média, 68. Né? Vamos pôr aí 70 para facilitar a matemática, né? Então você pega... Nós estamos falando de 14 sacos por hectare, que seria o dano potencial exclusivamente por mancha parda e crescimento de cercóspora. Aí assim, né? Se você pensar nessa conta nossa aqui, 14 sacos muitas vezes não é a lucratividade do nosso agricultor. Ele está em alguns anos desafiadores, como nós estamos passando. Esses 14 sacos que a gente está falando de potencial de perda pode ser o sucesso ou insucesso de todo um planejamento dele. Então assim, ele tem que estar muito atento, né? Ele tem que estar muito atento e realmente ele tem que olhar hoje para as alternativas que ele tem no mercado com muito carinho, né? Com muito carinho para evitar essa perda, né? Igual eu falo, a gente compra uma semente de soja e a gente coloca ela lá no chão, ela já traz dentro dela um potencial produtivo. Exato. E a nossa função aqui como empresa, como indústria, e a de você como um pesquisador, e nós juntos, é garantir esse potencial produtivo. Né? Eu sempre uso muito esse termo, né? Produto nenhum vai aumentar a produtividade, vai só manter um potencial produtivo. Exato. Que essa cultivar já carrega, né? E Luiz, uma coisa que eu queria ouvir um pouco de você assim, a respeito
como que você está vendo nessa evolução e nessas perdas a questão da cercóspora? A gente vê que nos últimos anos, a cercóspora vem ganhando uma importância muito grande. E além disso, muita dúvida no campo. Então a gente escuta muita coisa na literatura, a gente, quando busca literatura, a gente lê algumas coisas, mas existe essa dúvida. A cercóspora é uma doença de ano mais seco? Não, a cercóspora é uma doença de... esse ano choveu mais, então a previsão está falando, não preciso me preocupar com cercóspora. A gente queria ouvir um pouquinho de você, assim, dentro da sua experiência, né, o que é... falar um pouquinho da cercóspora para nós. Sim, na verdade, existe muita desinformação. E isso é uma coisa que preocupa. Se cada profissional falasse da área de atuação, da área de conhecimento, isso facilitaria muito. Porque, às vezes, melhor do que ter uma informação errada, é melhor não ter nenhuma. Com certeza. E isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Que a gente está vendo. A cercóspora, ela tem se tornado cada vez mais importante. Mas é uma doença que ela é favorecida por condição de alta umidade. Só para você ter uma ideia, o conídeo dela, que é o esporo do fungo, a semente do fungo, ele só germina se eu tiver mais de 90% de umidade relativa no ar. Olha só. Se eu não tiver lá pelo menos 16 horas, no mínimo, de molhamento foliar, ele não consegue germinar. Ele funciona como uma semente. Tem que ter água para ele poder germinar, e água livre. Seja de chuva, seja de orvalho, mas eu tenho que ter essa água livre por um bom período, né? E outro ponto importante, a temperatura tá ideal. Mas qual que é a temperatura ideal? É próximo dos 25 até 28 graus. Então, quando eu tenho a temperatura que normalmente acontece pra gente aqui no sudoeste goiano na época da safra. Eu ia falar agora, é difícil essa temperatura, né? Associada à questão de umidade, de chuva, favorece a infecção. Qual que é o cuidado que nós temos que tomar? A cercóspora é um pouco diferente da septória. Diferente em qual aspecto? Que ela infecta cedo a soja na fase vegetativa, V3, V4, V5, só que ela não mostra sintoma. O fungo, ele fica como se fosse num período, a gente não sei se o termo correto seria usar latente, mas ele fica na planta, e quando acontece as condições favoráveis e os dias mais longos, quando eu tenho maior período de exposição da planta à luminosidade, os dias mais longos do ano, que normalmente o solstício de verão, se não me engano, é dia 21 de dezembro. É o dia mais longo. É a época que a soja nossa está na fase já final, já de enchimento de grão. Ou seja, uma demanda muito grande e muito fotoassimilado, né? Muito açúcar na planta, que favorece a cercóspora também. O dia mais longo, que ativa uma substância dela chamada cercosporina. A cercosporina é uma substância que a planta... que o fungo produz, que é um fator de virulência. É o que dá o sintoma. Então, você não enxerga a infecção cedo e vê o sintoma tarde. Mas é justamente por causa desse fator aí que é chamado de cercosporina. Então, o agricultor, ele tem que preocupar com o manejo dessa doença desde a fase inicial de desenvolvimento da cultura, mas ele não pode cuidar lá no final. Por quê? Porque o final é a hora que você tem a condição mais favorável de açúcar livre na planta e de dias mais longos. Então, o cuidado tem que ser durante todo o ciclo. E o que a gente viu nos últimos anos? Todo mundo preocupado, todas as empresas preocupadas com produtos para qual? Para a primeira aplicação. Para a aplicação do pré-fechamento, com a próxima. E para o final, a preocupação sempre foi cada vez menor. E aí o que está acontecendo? Mudaram as variedades, você já anotou isso. Potencial produtivo muito maior e uma suscetibilidade também muito maior. Isso não é uma questão só daqui do sudoeste goiano, mas o cerrado, de forma geral, a gente não faz muita rotação de cultura, a gente faz sucessão. Então toda safra de verão eu estou colocando soja. Então é soja, eu faço um milho na segunda safra, ou safrinha, eu volto com soja, e isso acaba que não quebra o ciclo do patógeno. Patógeno necrotrófico, que fica no resto cultural, na matéria orgânica do solo, aumenta o inóculo ano após ano. Luiz, e assim, né, olhando para essa dinâmica da cercóspora, a gente vê muito o nosso agricultor assim, com muita dúvida no diagnóstico. Né, assim, a gente sabe, né, a gente já tivemos essa conversa várias vezes, né, nas rodadas juntos aí, que é essa dificuldade dele de identificar a cercóspora. Né, e aí não é tão simples assim. No seu ponto de vista, assim, o que você acha que seria, né, uma grande dica que a gente poderia deixar aqui para o nosso cliente, para o nosso agricultor,
para uma boa identificação da cercospora, para ele conhecer realmente se ele tem a cercospora, embora não seja tão fácil, né? Embora não é tão simples. Eu até lembro um dia que a gente estava rodando, você comentou, falou, o que, Diogo, é cercospora ou não é, né? E aí eu ali naquela dúvida ali, mas o que você acha que seria? Realmente não é tão simples, porque nós temos alguns outros sintomas que podem se assemelhar. A própria fitotoxidez causada por alguns fungicidas, seja multissítio, seja produto que a gente usa para controle de mofo branco, que dá às vezes um bronzeamento. Então não é tão simples. A dica mais importante tá na dúvida, pega a folha e leva para o laboratório. O laboratório pega e faz a diagnose. Agora no campo, o que a gente pode fazer para auxiliar? Primeiro, ele vai ver mais sintoma na parte de cima da planta do que na parte de baixo. Lembra da luz que eu falei que era importante para a cercosporina? Então é onde você tem mais incidência luminosa, a chance de ter mais sintoma. Então você vai ver mais sintoma em cima do que na parte de baixo da planta. Esse é um ponto. Outra coisa, ela não respeita, ela não fica delimitada por nervura. Não fica aquela lesão angulosa igual acontece com a mancha parda. Não dá aquela lesão arredondada com anéis concêntricos igual a mancha alvo, que tem um pontinho escuro lá no centro. Ela não. As lesões elas são um pouco mais arredondadas, mas elas não têm um formato muito definido. Pode acontecer tanto no bordo do limbo foliar quanto no meio do limbo, mas as lesões elas são maiores, parece um crestamento, por isso chama crestamento, né? É como se tivesse batido uma água quente ali e aquilo ali dá uma sapecada. Eu já vi alguns pesquisadores que falam que quando é cercospora, o bordo da folha fica arrebitado, não sei o quê. Cara, pode acontecer, mas não é sempre que é assim. Tem outros que falam, não, ela fica uma coloração mais arroxeada, igual aparece lá no grão, né, dando a mancha púrpura da semente. Cara, é verdade. Só que não é fácil você ver essa coloração arroxeada. Você tem que estar treinado, né? Você tem que já ter experiência nessa diagnose para facilitar. Então, o que eu olharia? Primeiro, tá em área total? Porque ela é uma doença de área total, não é de reboleiro. Entendi. Segundo, tá nas folhas do terço superior? Tem mais do que tem embaixo? É outra possibilidade. A lesão não tem um sentido definido, as folhas não estão todas iguais, com o mesmo padrão, é outro fator que vai te ajudar. Mais pra frente, você pode abrir a vagem e ver se tem mancha púrpura no grão, que também te ajuda a fazer essa diagnose. Mas se o agricultor estiver na dúvida, cara, acho que boa parte das regiões tem uma universidade aí que concurso de agronomia, tem laboratórios, são particulares, manda uma amostra, tira a prova do que está acontecendo, até mesmo para você às vezes não usar a medida de controle excessiva, sendo que às vezes seu problema nem é cercospora, tá? Então, eu acho que isso facilitaria um pouco essa diagnose no campo. E a forma mais fácil disso aí tem que ir pra roça, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil, eu sei que incomoda. Um dia sol, outro dia chuva, tem poeira, tem lama, mas tem que ir pra roça. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Não. Luiz, pensando um pouquinho agora no manejo, quando a gente pensar agora, falando um pouquinho de manejo, o que você acha que são características importantes para o nosso agricultor na hora da escolha do manejo dele, pensando não só na cercospora, mas pensando nessas últimas aplicações, nessa última, né, no caso que a gente está comentando aqui no nosso bate-papo. O que você acha que seria, né, um ponto importante para ele nessa escolha? Sim, eu acho que o primeiro ponto é ele entender que não é só fungicida que resolve o meu problema. Ele tem que pensar em manejo integrado. Adubação bem feita, principalmente com potássio. Potássio está intimamente ligado à resistência da planta à doença de final de ciclo, esse tipo de patógeno. Semente de boa qualidade, 100% tratada, preferencialmente no TSI, onde você tem a garantia de ter a quantidade de ingrediente ativo por semente, né? Ter uma distribuição boa e uniforme, escolha da variedade, população, espaçamento, uso de controle biológico, manter uma boa cobertura de palha, mesmo que seja na sucessão de cultura com milho, mas manter uma boa cobertura de palha do solo, plantar numa época adequada, tudo isso vai auxiliar ele. Quando eu vou para a parte da proteção de cultivos em si, que eu estou falando no uso de fungicidas, de novo é importante lembrar que a infecção acontece cedo e eu tenho que cuidar dessa planta até tarde, né? Até lá no finalzinho dela. Para o começo nós temos um monte de opção, um monte de produto que é ofertado para o agricultor, mas e lá no fim? Nós já não temos tanta coisa assim. Tem um trabalho feito pela professora Carolina Deuner nas plaquinhas de Petri, eu gosto bastante disso, porque dá um bom indício pra gente. E as plaquinhas dela provam o que eu vejo no campo aqui.
a estrobilurina não é mais o grupo químico efetivo. Nós temos uma mutação chamada G143A, que é uma mutação qualitativa. Então as estrobilurinas que nós temos hoje no mercado não funcionam. Vão vir coisas novas para frente, que é outra conversa, mas hoje elas não funcionam. As carboxamidas também não representam um grupo químico mais efetivo. Boa parte também não funciona bem. Então nós estamos na mão a gente chama aí de inibidores lá da síntese de ergosterol, que são os DMIs, né? Dentro desse nós temos produtos chamados triazóis. Tem o triazol tradicional, que é aquele que foi descoberto há não sei quantos anos atrás. Quando a gente fala, por exemplo, de um ciproconazol, de um tebuconazol, de um difenoconazol, né, que são triazóis, nem todos funcionam bem. Né? O ciproconazol, por exemplo, não é um produto mais efetivo no controle de manchas. O difeno já é melhor, é um propiconazol, um tebuco. Depois nós temos uma evolução que foi acontecendo com esses triazóis. E aí chegou o proteoconazol no mercado, né, que é uma triazolintiona, que também é um produto que já agrega em relação ao controle. E algumas empresas continuaram nessa busca por novos triazóis. E aí você vem com o mefentrifluconazol, né, que é batizado como Revisol, que eu tenho quase certeza que é o produto mais moderno que chegou, né, no mercado, é o último que entrou no mercado e que vai ser importante para o manejo dessa doença. A gente já tem inúmeros testes, né? Seja in vitro, seja no campo, nas condições onde a gente tem ele isolado ou em mistura. Vai ser uma ferramenta extremamente útil para o agricultor. Mas ele é um triazol que ele tem um espectro de controle muito mais focado em manchas do que focado em ferrugem. Sim. E aí, Diogo, entra uma questão que é assim, como que eu vou usar no final um triazol que é bom para mancha, na época onde eu corro o maior risco de ferrugem, mas que não é o produto mais indicado? Eu só tenho uma solução para isso. Eu tenho que colocar alguma coisa junto. E essa coisa que eu vou colocar junto tem que ter efeito para ferrugem. Sim. Então, nessa possibilidade, nessa casadinha, né, é que vem a ideia dessa mistura. Ela foi desenhada com a finalidade de amplo espectro e que tem ação que a gente chama de curativa e erradicativa, que é quando o patógeno já está instalado, sem sintoma, que nós chamamos de curativa, ou erradicativa, que já tem o sintoma. Estrobilurina não vai funcionar dessa forma, carboxamida também não vai, somente os DMIs, né, que a gente chama aí de triazóis e os derivados dele, né? Então quando você junta uma morfolina, que é o único grupo químico hoje de produto que é sítio específico, que a ferrugem não tem resistência, a ferrugem asiática não tem resistência, com um produto, com o Revisol, que é o mefentrifluconazol, você consegue fazer o quê? A parte do controle de manchas e o controle de ferrugem, por uma aplicação onde aumenta-se o risco de ferrugem incidir na tua lavoura, mas a mancha não deixa de ser importante, principalmente a cercóspora, que tem aparecido com um sintoma talvez mais agressivo nessa fase. Luiz, quando a gente olha toda essa dinâmica que você comentou, né, do desenvolvimento das doenças, não só, né, e uma coisa muito importante que você comentou, que assim, essa questão pensando antes da ferrugem, pensando um pouco na doença de final de ciclo, na própria cercóspora, o controle se inicia, né, na fase inicial. Claro. Ele começa na fase vegetativa. E é aí quando a gente olha para essa dinâmica de controle na fase inicial, a importância dessa aplicação do reprodutivo, né, onde a questão da mancha-alvo, você comentou da importância dela, e fechando o ciclo de desenvolvimento da ferrugem, né, e a gente olha para essa dinâmica, e aí a gente olha para as características que a gente tem hoje dentro do escudo verde, né, a gente vê que o escudo verde ele consegue, né, de forma muito segura, né, fazer toda essa proteção desde a fase inicial até essa fase final. Então acho que assim, quando a gente traz para o nosso cliente, para o nosso agricultor, o escudo verde, essa é a proposta que a gente leva, um manejo extremamente eficiente, pensando que doença de final de ciclo se controla na fase inicial, com bons produtos, com produtos que sejam eficientes, e aí a importância da carboxamida nessa aplicação, a importância da estubirulina e também do triazol, no caso do Revisol, uma aplicação, né, no início do florescimento com um triazol extremamente eficiente, como o proticonazol, um triazol que a gente sabe que ele tem essa característica em manchas
né? Ele é uma referência nesse controle de mancha. E aí a gente indo para essa última aplicação com 2 ingredientes ativos tão importantes como é o Revisol e a morfolina. E eu acho que assim, esse é o resumo do escudo verde, né? Uma solução completa com ingredientes ativos muito específicos e desenvolvido para essas fases de desenvolvimento, não somente da doença, mas também da soja, que é aquilo que nós comentamos, né? Hoje eu tenho um ciclo de 110, 115 dias com potencial para 100 sacos. Então assim, se a gente fizer uma conta aqui, é 1 saco por dia. Né? E a gente tem até aquela mensagem da base que a gente fala, né? Cada folha importa, né? E importa muito, porque eu preciso fazer 1 saco de soja por dia. Então o escudo verde é essa segurança para o agricultor. E aí eu queria a sua opinião, assim, Luiz, quando a gente pensa hoje, o que você acha que seria o principal erro, o que nós, né, o campo está cometendo quando a gente fala em manejo de doenças, sabe? O que você acha que a gente poderia estar ajustando para o nosso agricultor, pensando para melhorar esse manejo? Como que a gente consegue trazer melhores resultados para o nosso agricultor pensando em manejo? Bom, cara, eu acho que nós temos, na verdade, uma série de gargalos aí. Mas tem um aqui que eu acho que vale bastante a pena a gente chamar a atenção. A agricultura, ela vem mudando cada vez mais rápido. E alguns anos atrás, o agricultor ele tem em mente que o problema dele está da porteira para fora. Ele acha que ele tem que saber comercializar, ele tem que saber comprar, ele tem que saber vender, ele tem que saber quanto que é o dólar, ele quer saber se trava em real, se trava em soja. A preocupação está muito mais na parte da comercialização, tá? Na minha visão, o agricultor tem que saber o que acontece da porteira para dentro. Ele está acompanhando, ele sabe o que está acontecendo na lavoura dele? Ele está vendo o crescimento da importância das doenças? Eu estou te falando isso porque assim, a gente participa com todas as empresas de vários grupos de discussão. E a hora que fala assim, eu preciso fazer um proteoconazol. Ele cota os produtos pelo proteoconazol. Ele não quer saber às vezes o que tem junto. Ele não quer saber a formulação que tem. E aí às vezes você tem um produto que é mais elaborado e que teoricamente é mais caro. Eu falo caro, para mim é o que não entrega, mas vamos lá. Ele às vezes deixa de comprar um produto que é melhor, que entrega mais, que tem uma relação custo-benefício muito mais favorável, mas que quando ele vai fazer a compra é mais caro. O retorno que ele tem sobre o investimento, às vezes ele busca um produto que é pior, que é menor, cara. Então assim, eu acho que ele tem que voltar de novo o olho para dentro da fazenda, para ver o que está acontecendo, e aí sim perceber as diferenças que existem entre os portfólios, entre os manejos. E uma coisa que eu tenho falado muito, né, eu trabalho com todas as empresas, o importante é que a gente tenha disponibilidade de ingrediente ativo diferente, de grupo químico diferente, que o agricultor ele utilize biológico, ele utilize multissítio em todas as aplicações, para que ele consiga fazer um controle realmente adequado. Um outro gargalo que eu acho que é fundamental é ele prestar atenção em quem ele está escutando. Porque hoje a rede social é uma coisa interessante, tá todo mundo dentro dessa tecnologia, ela é fundamental, só que ela não tem um filtro. Qualquer um fala o que quiser, posta na rede social, e o ouvido nosso é seletivo. A gente escuta o que faz bem, o que é conveniente para aquilo que você quer. E isso aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Quando eu escutei, estava vendo nada a ver com a nossa área do agro. Eu escutei uma mulher falando um negócio lá a respeito de nutrição, né? Por causa de uma gordura no fígado. E cara, a mulher falou tudo que eu queria ouvir. Eu podia continuar torando o pau do jeito que tava. Churrasco, ia dar tudo certo. Eu não tive a capacidade de ver se ela era uma nutricionista ou se ela era uma médica. Eu nem olhei isso. Só que o que ela falou me caiu que nem uma luva. E cara, continuei, a gordura no fígado piorou. Na agricultura tá a mesma coisa. Você pega as pessoas todas, vai pro campo com o celular, faz um vídeo, repete alguma coisa, que elas às vezes não têm conhecimento. E aí, cara, a desinformação é um outro problema grave. Eu acho que eu não vou estourar o nosso tempo, né? Dava para falar mais uns 50 gargalos aí. Mas a gente tá vendo, cara, o agricultor hoje não participa de palestra. Ele tem informação boa, informação de qualidade com as pessoas que são da área, de graça para ele. E o cara às vezes não participa.
é convidado para estar lá, para estar junto, para participar, e ele não vai. Então, fica uma coisa realmente mais difícil. Agora, se eu pensar no campo em si, na parte prática da coisa, né? Cara, é seguir recomendação técnica. O cara aumenta o intervalo de aplicação da cabeça dele, ele diminui, aumenta a dose, sem ter um trabalho que comprova aquilo. Parâmetro, né, para aquilo. Ele às vezes não experimenta novos produtos, fica sempre no tradicional. Porque meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, e eu vou... Não é, a agricultura mudou. Você falou pra mim de soja aí de 100 sacos, e é bem isso mesmo, um saco por dia, né, um saco por dia. Que loucura. Então, se você não entender que essa dinâmica mudou, como é que você vai ter sucesso? Você tem que estar preparado. A mudança vem, ela vai acontecer e, cara, você tem que acompanhar. Isso é um dado que é oficial. Para nossa região, que é uma região de altíssima tecnologia, tem 50% dos agricultores que não fazem aplicação na fase vegetativa. Dá para acreditar nisso? A gente assusta, né? Quando você pensa em toda essa dinâmica e na questão da doença. É um número que chama atenção, né? É um número que chama atenção. Ou seja, 50% dos nossos agricultores ainda não viu importância nessa primeira aplicação. Se você tiver 2 agricultores conversando, um aplica e o outro não. Dá para acreditar nisso? Não, são aplicações que são fundamentais. Tem a última aplicação que nós estamos falando aqui, que hoje ela é vital pro manejo, para alta produtividade. Tem cara que fala assim, não vou fazer. O cara tira o pé, no final vou fazer um produto mais barato. Mas pra quê? Você tem que fazer o que funciona. E essa é uma questão que talvez pela desinformação ou pela informação truncada, que às vezes ele recebe pela rede social, que é prático, né? É prático. É muito prático. É rápido, né? É rápido. Você manda um WhatsApp pra alguém, pega ali. Cara, mas as coisas não são assim. As margens pro agricultor realmente estão cada vez mais apertadas. Isso é realidade. Se ele não for eficiente no trabalho que ele está fazendo, vai ficar cada vez mais difícil manter o negócio. Isso não tem como voltar. Não. Então, profissionalizar, fazer a coisa bem feita, vai fazer toda a diferença. Eu estava conversando, acho que ontem, com alguém aqui falando do Dirceu Gassen. Sim. Dirceu Gassen falou saudoso Dirceu. Capricho. Era o primeiro ponto. Segundo, bem feito. Mas capricho e bem feito é a mesma coisa? Talvez seja. Mas capricho, bem feito e o outro, com informação técnica de qualidade. Uma informação boa, de quem entende do negócio, que sabe como que vai funcionar, como que vai trabalhar. Com parcerias, com boas empresas que buscam inovação, que trazem soluções para aquilo que o agricultor está fazendo. Diogo, há pouco tempo atrás, se fazia fungicida, punha no campo e via para que funcionava. Hoje não. Hoje, com essa capacidade toda que as empresas têm, você desenha a molécula em função da necessidade do problema que o cara tem no campo. Então, assim, tá muito mais fácil, entre aspas, né? Porque não é simples registrar um novo produto, mas da gente desenvolver ferramentas pro problema que o cara tem. Sim. Luiz, só pra gente resumir, assim, dessa safra, quais são as lições que a gente traz dessa safra agora? O que são as lições que a gente, os aprendizados, né, que nós tivemos nessa safra? E o que fica, né, de sugestão para a próxima safra, para 25, 26 aí, no seu ponto de vista, Luiz? Bom, cara, as lições... Bom, primeiro que foi uma safra ótima, né? Não tivemos problema com falta de chuva. Não. Aqui no sudoeste goiano, foi muito bom, altas produtividades. Mas eu vi muita gente deixando soja para trás. Soja ficou no campo. Porque às vezes por falta de uma das aplicações bem feita, por falta de uma estratégia bem feita de manejo integrado. E a safra mostrou pra gente que se a gente cochilar, realmente o cachimbo cai. E você pegar uma safra como essa, tem agricultor que colheu 70 sacos, cara, uma safra com potencial para colher 90, então alguma coisa a gente tem que mudar. Claro que uma safra não é igual a outra, mas a gente tem que usar todo o aprendizado da safra anterior para poder crescer para a próxima. Então, o que fica aí como conselho, né? Vamos monitorar bem nossas lavouras, trabalhar com a parte da integração de estratégias de controle, desde uma adubação bem feita, semente, como nós falamos anteriormente, mas a aplicação do fungicida no momento adequado, nos intervalos adequados, seguir a recomendação das doses,
fazer a rotação de ingrediente ativo é fundamental. O uso de biológico hoje é uma realidade, principalmente em aplicações mais cedo, vegetativo. O uso de multissítio é fundamental. Os problemas de resistência são cada vez piores. Então, a indústria não vai conseguir ficar lançando produto novo, grupo químico novo, na mesma velocidade que a resistência tem acontecido. Então, nós precisamos tomar esses cuidados, seguir dose, intervalo, rotação de ingrediente ativo, uso de multissítio. E assim, eu aproveito para agradecer a BASF pela confiança que tem no meu trabalho, pela oportunidade que me dá